Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cristo na área de novo para a nossa leitura da Palavra de Deus em 365 dias. Estou com a minha Bíblia, a versão NAA, feliz, alegre, contente para estar compartilhando isso com vocês, a leitura. Eu tenho experimentado algo tremendo da parte do Senhor em ler em voz alta. Isso tem me ajudado muito com a memória. Não memória assim, tipo, tal coisa está escrito em tal lugar. Mas eu tenho buscado sempre a compreensão e não falar um versículo de forma errada. E isso é muito importante, e isso tem ajudado, porque isso marca a memória. Estamos aí na nossa jornada e eu tenho compartilhado com vocês também uma tabela que eu quero reforçar cada vez mais, que é essa tabela aqui. Então, essa tabela aqui, ó, essa é minha tabela de estar junto comigo, que é onde nós vemos a linha cronológica do Antigo Testamento acontecendo ali com os reis, e isso ajuda muito na nossa leitura da Palavra de Deus, o qual nós estamos fazendo. Estamos aí no dia 170 dessa jornada e eu convido você, vamos caminhar comigo para a leitura de hoje. Muito bem. Estamos aí no nosso dia 170. Vamos postando. A tabela eu vou colocar aqui também nos próximos, em todas as leituras aí. Provavelmente acho que toda leitura, porque a gente vai estar lendo muito do Antigo Testamento, então faz sempre do Antigo Testamento, sempre vai ter uma menção ali para você saber em qual contexto, em qual período está acontecendo aquilo que está sendo lido. E isso vai auxiliar você muito. Então, baixe essa tabela que vai ajudar você nessa caminhada. Ok? Beleza? Então, vamos lá. Estamos aí no nosso dia 170. 1 Reis 21 a 21, 21 e a 21 a 29. Pastor, eu não tenho essa Bíblia aqui. Eu coloquei ali na Amazon, se o link estiver ativo, tá lá o livro para vocês, que vocês possam também buscar, qualquer coisa, busca uma referência. Se o link já não existir mais, você procura, faz a pesquisa, Bíblia 365 dias, versão NAA, tem todas as versões agora, então é importante para você caminhar, mas se não, eu coloco as referências aqui, em todo vídeo, aqui embaixo, para que você esteja junto comigo nessa caminhada, beleza? Então, abre lá a sua palavra e vamos lá para a nossa leitura de hoje. Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército. Estavam com ele 32 reis com seus cavalos e carros de guerra. Ele subiu, cercou Samaria e lutou contra ela. Enviou mensageiros à cidade, a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram: assim diz Ben-Hadad, a sua prata e o seu ouro são meus, e as suas mulheres e seus melhores filhos também são meus. O rei de Israel respondeu: seja conforme a sua palavra, ó rei, meu senhor, eu sou seu e tudo que eu tenho é seu. Os mensageiros voltaram a Acabe e disseram: assim diz Ben-Hadad, quando enviei mensageiros que disseram: a sua prata, o seu ouro, suas mulheres e seus filhos são meus, era para que vocês os entregassem para mim. Se amanhã e essa hora eu tiver de enviar os meus servos até você, eles vasculharão o seu palácio e as casas dos seus oficiais e meterão as mãos em tudo que você tem de precioso e o levarão. Então o rei de Israel chamou todos os anciãos da terra. Ele disse: como vocês podem notar e ver, este homem procura o mal. Mandou exigir as minhas mulheres e meus filhos, a minha prata e meu ouro, e não os neguei a eles. Todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: não lhe dê ouvidos e não consinta. Então Acabe disse aos mensageiros de Ben-Hadad: digam ao rei, meu senhor, farei tudo o que você pediu a este seu servo na primeira vez, porém não posso fazer o que você está pedindo agora. E os mensageiros se foram e deram esta resposta. Ben-Hadad tornou e enviou mensageiros dizendo: que os deuses me castiguem se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém o rei de Israel respondeu: diga ao rei Ben-Hadad
Quem se veste para a batalha não deve se gabar com aquele que está se despindo depois da vitória. Ben-Hadad ouviu essa resposta quando ele e os outros 6 estavam bebendo nas tendas. Então ele disse ao seu servo: prepare-se para atacar, e eles se prepararam para atacar a cidade. Eis que um profeta foi a Acabe, rei de Israel, e disse: assim diz o Senhor, você viu toda essa grande multidão? Eis que hoje a entregarei nas tuas mãos, e você saberá que eu sou o Senhor. Acabe perguntou: por meio de quem se dará isso? E ele respondeu: assim diz o Senhor, pelos servos dos chefes das províncias. Acabe perguntou: quem começará a batalha? E o profeta respondeu: você. Então Acabe contou os servos dos chefes das províncias, eram 232. Depois contou todo o povo, todos os filhos de Israel, e eram 7.000. Saíram ao meio-dia. Ben-Hadad, porém, estava bebendo e embriagando-se nas tendas, eles e os reis, os 32 reis que ajudavam. Saíram primeiro os servos dos chefes da província. Ben-Hadad mandou observadores que lhe deram aviso, dizendo: uns homens estão saindo de Samaria. E ele disse: se vieram tratar de paz, prendam-nos vivos. Se vierem lutar, prendam-nos vivos também. Os servos dos chefes das províncias e os exércitos que o seguiam saíram da cidade, e cada um matou o homem contra quem lutava. Os sírios fugiam, e Israel os perseguiu. Porém, Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. O rei de Israel saiu, destroçou os cavalos e os carros de guerra dos sírios, impondo-lhes grande derrota. Então o profeta foi até o rei de Israel e lhe disse: vá, seja forte, considere e veja que vai fazer, porque daqui a 1 ano o rei da Síria voltará a atacar. O servo do rei da Síria lhe disseram: os deuses deles são deuses de montes, e por isso que eles foram mais fortes do que nós. Mas vamos lutar contra eles nas planícies, e por certo seremos mais fortes do que eles. Portanto, faça o seguinte: tire os reis, cada um do seu lugar, substitua-os por capitães, e forme outro exército igual em número a quem o Senhor perdeu, com outros tantos cavalos e outros tantos carros de guerra. E vamos lutar contra eles na planície, por certo seremos mais fortes do que eles. O rei deu ouvidos ao que disseram e assim fez. Decorrido 1 ano, Ben-Hadad convocou os sírios e subiu a Afeca ou Afecá para lutar contra Israel. Também os filhos de Israel foram reunidos para a batalha. Eles foram promovidos de mantimentos e marcharam contra os sírios. Os filhos de Israel acamparam na frente para eles como 2 pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. Um homem de Deus se aproximou e foi falar com o rei de Israel, dizendo: assim diz o Senhor, porque os sírios disseram que o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, entregarei toda essa grande multidão nas suas mãos, e assim vocês saberão que eu sou o Senhor. 7 dias estiveram acampados, um de frente do outro. No 7º dia travou-se a batalha, e os filhos de Israel, num só dia, mataram dos sírios 100.000 soldados na infantaria. Os restantes fugiram para Afecá e entraram na cidade, mas a muralha da cidade caiu sobre os 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad fugiu, veio à cidade e se escondeu de câmara em câmara. Então os seus servos lhe disseram: eis que temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Por isso, ponha-nos panos de saco sobre os lombos e corda ao redor da cabeça, e vamos até o rei de Israel. Pode ser que ele lhe poupe a vida. Então se cingiram de pano de saco de sacos pelos lombos, puseram cordas ao redor da cabeça e foram falar com o rei de Israel. Disseram: o seu servo Ben-Hadad manda dizer: poupe-me a vida. Acabe respondeu: então ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. Aqueles homens tomaram isso como um bom sinal. Logo se aproveitaram dessa palavra e disseram: sim, o seu irmão Ben-Hadad. O rei disse: vão e tragam-no aqui. Então Ben-Hadad saiu para se encontrar com Acabe, e esse o fez subir na sua carruagem. Ben-Hadad lhe disse: vou restituir as cidades que meu pai tomou do seu pai. Você poderá vender os seus produtos em Damasco
como meu pai fez em Samaria. E Acabe respondeu: com essa aliança deixarei que você fique livre. Então Acabe fez uma aliança com ele e o deixou ir embora. Então, por ordem do Senhor, um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro: por favor, me esmurre. Mas o homem se recusou a fazer, e por isso o discípulo dos profetas lhe disse: visto que você não obedeceu à voz do Senhor, eis que tão logo você se afastar de mim, um leão o matará. Quando ele se afastou, um leão o encontrou e o matou. Então o profeta encontrou outro homem e lhe disse: por favor, me esmurre. Ele o esmurrou e o feriu. Então o profeta partiu e ficou esperando o rei no caminho, disfarçado com uma venda sobre os olhos. Quando o rei ia passando, o profeta gritou: esse seu servo estava saindo do meio da batalha, quando um companheiro se voltou e me trouxe um homem, dizendo: vigie esse homem, e se ele escapar, será a sua vida pela vida dele, ou você pagará 34 quilos de prata. Enquanto esse seu servo estava ocupado daqui e dali, o homem se foi. O rei de Israel respondeu: essa é sua sentença, você mesmo pronunciou. Então ele se apresentou, apressou e tirou a venda dos olhos, e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. E o profeta disse ao rei: assim diz o Senhor, porque você soltou o homem que eu havia condenado, será a sua vida pela vida dele e o seu povo pelo povo dele. Então o rei de Israel se dirigiu à sua casa, aborrecido e indignado, e chegou a Samaria. Depois disso aconteceu o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio de Acabe, rei da Samaria tinha em Jezreel. Acabe disse a Nabote: dê-me a sua vinha para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado do meu palácio. Em troca eu lhe darei outra melhor, ou, se for do seu agrado, darei em dinheiro que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: que o Senhor Deus me livre de lhe dar a herança de meus pais. Então Acabe voltou para casa aborrecido e indignado com Nabote, o jezreelita, o que Nabote, o jezreelita, lhe havia falado quando disse: não lhe darei a herança dos meus pais. E se deitou na cama, voltou o rosto para a parede e não quis comer. Porém Jezabel, a esposa, foi falar com ele e perguntou: que é isso que você tem? Por que está assim aborrecido e não quer comer nada? Acabe respondeu: é porque falei com Nabote, o jezreelita, e ele lhe disse: dê-me a sua vinha por dinheiro, ou, se preferir, eu lhe darei outra em troca. Porém ele disse: não lhe darei a minha vinha. Então Jezabel, sua esposa, disse-lhe: você está governando Israel ou não? Levanta-se, venha comer, alegre o seu coração, e lhe darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então Jezabel escreveu carta em nome de Acabe, selou-a com o sinete dele e a enviou aos anciãos e aos nobres que moravam com Nabote na cidade dele. E nas cartas ela escreveu o seguinte: anunciem um dia de jejum e tragam Nabote para a frente do povo. Ponham sentados na frente dele 2 homens malignos que testemunhem contra ele, dizendo: você blasfemou contra Deus e contra o rei. Depois levantem-no para fora ou apedrejem para que morra. Os homens daquela cidade, anciãos e os nobres que moravam na Nabote, fizeram o que Jezabel lhe ordenou, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. Anunciaram um dia de jejum e deram a Nabote um lugar de destaque na frente do povo. Então vieram 2 malignos, sentaram-se na frente dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, diante do povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram, e ele morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Quando Jezabel ouviu que Nabote tinha sido apedrejado e estava morto, disse a Acabe: levanta-se, tome posse da vinha que Nabote, o jezreelita, não quis dar a você por dinheiro, porque Nabote não está mais vivo, morreu. Então Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se para ir até a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Então a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita, dizendo: levanta-se e vá encontrar com Acabe, rei de Israel.
que mora em Samaria. Eis que ele está na vinha de Nabote, aonde foi para tomar posse dela. Fale com ele, dizendo, assim diz o Senhor. Você matou e ainda por cima tomou a herança? Fale também o seguinte, assim diz o Senhor. No mesmo lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o seu sangue. Sim, o seu sangue. Acabe perguntou a Elias, então, meu inimigo, você já me achou? Elias respondeu, achei sim, porque você já se vendeu para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei o mal sobre você, arrancarei a sua posteridade, exterminarei de Acabe todos do sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel. Farei que a sua casa, o mesmo que fez com a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e com a casa de Baza, filho de Aías, por causa da provocação com que você irritou e levou Israel a pecar. Também de Jezabel o Senhor falou, os cães devorarão Jezabel dentro das muralhas de Jezreel. Se alguém da casa de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão, e se alguém morrer no campo, as aves do céu comerão. Nunca houve ninguém igual a Acabe que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua esposa, o instigava. Ele fez grandes abominações, seguindo aos ídolos, conforme tudo que fez aos amorreus, que o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou suas roupas, cobriu-se de pano de saco e jejuou. Dormia vestido de pano de saco e andava cabisbaixo. Então a palavra do Senhor veio a Elias a Tisbita, dizendo, você viu como Acabe se humilhou diante de mim? Portanto, visto que ele se humilhou diante de mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. Olha, é isso aí. Quer fazer mal? Existem consequências. Atos 13, 1 a 15. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, separe-me agora Barnabé e Saulo para a obra com o que tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu, de nome Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Porém o mago Elimas, e é assim que se traduzia o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda a maldade, inimigo de toda a justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridão e andando em círculos procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajavam a Perge da Panfilha. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. Mas eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia de Pisídia. No sábado entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes, irmãos, se vocês têm alguma palavra de consolo para o povo, falem. Vamos ver o que vai ser falado amanhã. Salmo 137, 1 a 9.
Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aquele que nos levaram cativo nos pediram canções, e nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cante para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada ao céu da boca. E se não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia em que Jerusalém foi tomada, pois diziam: arrasem Jerusalém até seus alicerces. Filha da Babilônia, que você que será destruída. Feliz aquele que lhes retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a parede. E Provérbios 17 e 16. De que serviria o dinheiro na mão do tolo para comprar a sabedoria, se ele não tem entendimento? Olha só. Adianta comprar a sabedoria se você não entende as coisas? E ela vem do Senhor. E assim terminamos a nossa leitura de 170. Estamos avançando, chegando na metade. Falta mais 2 semanas e estamos na metade da nossa leitura. Cara, isso é surreal. E eu pensando que, nossa, tem bastante coisa para acontecer. E na hora que vai ver, passou tão rápido esse período. Olha aí, ó. Essa parte aqui, ó. Já foi lida. Falta mais essa aqui. Eu sou o pastor Christopher. Que bom que você está aqui junto comigo nessa caminhada. Assine o canal, ative o sininho, compartilhe, dá um like, comente. Estarei respondendo vocês a cada um. E que a leitura da palavra seja transformadora na vida de cada um de vocês. Deus abençoe e espero vocês para o dia de amanhã.